Ana respirava fundo todas as manhãs ao sair para o quintal de sua casa. Adorava a tranquilidade daquele lugar. Tinha se mudado para a vizinhança há pouco mais de um ano, buscando um refúgio de paz após o término de um relacionamento complicado. A casa era simples, com um quintal pequeno, onde ela costumava estender suas roupas para secar. Gostava de cuidar do espaço, mantendo-o limpo e organizado como uma extensão de seu bem-estar. Seu vizinho, Roberto, morava na casa ao lado. Ele era um homem discreto, de meia-idade, que trabalhava em casa como técnico de informática. Sempre que se cruzavam no portão, ele a cumprimentava com um sorriso amigável, mas nunca passava disso. Parecia viver uma vida tão solitária quanto a dela, embora ela nunca tivesse achado isso estranho. Na verdade, Ana apreciava a calma de seus vizinhos, especialmente a dele, que quase nunca fazia barulho. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram de maneira discreta. Ana notou que, ocasionalmente, uma peça de roupa parecia não estar no varal. A princípio não deu muita atenção. Podia ter caído no quintal e sido levada pelo vento, ou, quem sabe, ela mesma a teria guardado sem perceber. Era fácil esquecer pequenas coisas no meio da rotina corrida. No entanto, após perder a terceira calcinha em poucas semanas, ela começou a questionar se era apenas uma coincidência. Apesar disso, evitou pensar muito sobre o assunto. Provavelmente estou ficando distraída, murmurou para si mesma, enquanto pendurava as roupas naquela manhã ensolarada. Afinal, era difícil imaginar que algo estranho pudesse acontecer naquele bairro tão tranquilo. Ana começou a prestar mais atenção em suas roupas no varal. A cada vez que as pendurava, contava as peças com cuidado e certificava-se de que nada estava fora do lugar. Apesar de tentar ignorar o desconforto, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Alguns dias depois, quando foi buscar as roupas, mais uma calcinha havia desaparecido. Ela olhou ao redor, em busca de alguma explicação, mas não havia sinal de que algo tivesse caído ou sido levado pelo vento. Era como se tivesse evaporado. Naquela noite, Ana decidiu conversar com sua amiga Mariana. Durante uma videochamada, mencionou as calcinhas desaparecidas, esperando que Mariana risse e descartasse como uma preocupação boba. Mas, para sua surpresa, a reação da amiga foi de preocupação. "Será que pode ser alguém da vizinhança?" perguntou Mariana, seu tom carregado de cautela. "Algum vizinho, talvez?" "Não sei," Ana respondeu, mordendo o lábio. "O bairro é tranquilo. E o único vizinho mais próximo é o Roberto. Ele parece inofensivo." "Parece, Ana. Às vezes a gente não conhece as pessoas tão bem quanto acha. Fica de olho, tá? Não custa nada ser mais cuidadosa." Ana desligou o telefone sentindo-se inquieta. A ideia de que alguém pudesse estar invadindo sua privacidade era perturbadora. Roberto vinha à mente com mais frequência do que ela gostaria. Era difícil acreditar que ele pudesse estar envolvido. Ele sempre fora educado, quase invisível em sua rotina, mas após a sugestão de Mariana, Ana não conseguiu afastar a ideia completamente. Alguns dias depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Quando foi pegar as roupas no varal, havia um pequeno pedaço de papel preso com um dos prendedores. Ana pegou o papel, esperando que fosse algum tipo de lembrete que ela mesma tivesse deixado. No entanto, o bilhete tinha apenas uma frase escrita com letra torta e apressada. "Gosto de observar suas roupas, são tão bonitas." Ana sentiu um frio na espinha. Deixou o bilhete cair no chão, o coração acelerado, e olhou ao redor, como se esperasse ver alguém espiando. O quintal parecia vazio, mas a sensação de que estava sendo observada era palpável. Será que aquilo era algum tipo de brincadeira? Ou algo mais sinistro estava acontecendo? Após encontrar o bilhete, Ana não conseguia mais relaxar em sua própria casa. A sensação de que estava sendo observada a todo momento a deixava inquieta. Ela passou a fechar todas as cortinas, mesmo durante o dia, e a evitar ir ao quintal depois que o sol se punha. Cada vez que saía para estender ou recolher as roupas, seus olhos varriam em torno em busca de algo incomum. Era impossível ignorar Roberto. Ele sempre parecia estar por perto, mesmo que de forma discreta. Toda vez que Ana cruzava com ele, sentia um desconforto crescente. Roberto costumava acenar de forma educada, mas ultimamente seus olhares se prolongavam por tempo demais, como se ele estivesse esperando algo. No fundo, Ana sabia que não tinha provas de que ele estava envolvido, mas sua presença constante começava a parecer invasiva. Na tentativa de se proteger e encontrar respostas, Ana decidiu agir.
Foi até uma loja de eletrônicos e comprou uma pequena câmera de segurança, discreta o suficiente para não ser notada. No mesmo dia, instalou-a no quintal, de frente para o varal. Se alguém estivesse invadindo sua privacidade, ela descobriria. Mesmo que nada acontecesse, pelo menos teria alguma tranquilidade sabendo que estava monitorando tudo. Nos dias seguintes, Ana ficou atenta às imagens da câmera, sem, no entanto, captar nada estranho. Mesmo assim, o desconforto não diminuía. Cada vez que ela pendurava suas roupas, especialmente as íntimas, sentia um arrepio, como se alguém estivesse espreitando, aguardando o momento certo para agir. Uma tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, Ana teve a sensação nítida de que algo estava errado. O portão do quintal, que normalmente ficava trancado, estava ligeiramente aberto. Ela se aproximou com cuidado, o coração acelerado, e viu que algumas roupas do varal estavam fora de lugar. E, no chão, havia outro bilhete. Dessa vez, as palavras eram ainda mais perturbadoras. Você é linda até quando está distraída. Ela pegou o bilhete com mãos trêmulas. O medo era tão intenso que ela mal conseguia respirar. Sem pensar duas vezes, correu para dentro de casa, trancou todas as portas e foi direto para o computador. Quando abriu as imagens da câmera, o sangue gelou em suas veias. Ali estava Roberto, capturado pela lente, caminhando tranquilamente em seu quintal. Ele não parecia ter pressa enquanto pegava uma das calcinhas do varal e deixava o bilhete preso em um dos prendedores. Suas ações eram metódicas, como se fosse um ritual rotineiro. Ao ver as imagens, Ana ficou paralisada. O que antes parecia uma paranoia se tornou uma aterradora realidade. Ana não conseguia desviar os olhos da tela. O vídeo de Roberto no quintal repetia em sua mente como um pesadelo recorrente. A calma com que ele se movia era o que mais a perturbava. Não havia urgência, medo de ser pego ou qualquer sinal de hesitação. Ele agia como se aquilo fosse normal, como se tivesse o direito de estar ali. A respiração de Ana ficou ofegante e sua mente oscilava entre o medo e a raiva. Como ele poderia fazer isso? Um homem que até então parecia inofensivo, que acenava educadamente todas as manhãs, invadindo sua vida de maneira tão intrusiva e perversa. Mais perturbador ainda era o fato de que ele não roubava apenas as roupas íntimas. Os bilhetes revelavam uma obsessão muito mais profunda. Ela queria ligar para a polícia naquele momento, mas hesitou. O que diria? Havia gravação, claro, mas e se ele negasse tudo? A possibilidade de Roberto ser liberado logo após a denúncia a fez pensar duas vezes. E se depois disso ele se tornasse mais perigoso? Sentada na cadeira diante do computador, Ana sentiu as lágrimas brotarem. Sua casa, que antes era seu refúgio, agora parecia um lugar hostil. Sentia-se vulnerável, à mercê de alguém que a observava de perto. Alguém que poderia saber muito mais sobre ela do que apenas o que estava pendurado no varal. Então decidiu confrontá-lo. O medo se transformava em uma fúria que queimava por dentro. Ela precisava que ele soubesse que ela estava ciente do que ele estava fazendo. Sem pensar muito, Ana pegou o pendrive com as gravações e caminhou até a casa de Roberto. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos, mas a raiva a impulsionava. Quando bateu na porta, Roberto demorou a atender, o que só aumentava a tensão. Quando ele finalmente apareceu, abriu a porta com o mesmo sorriso educado de sempre. Mas dessa vez, Ana viu algo a mais nos olhos dele, algo que antes passara despercebido. Não era bondade ou gentileza, era uma frieza mascarada. Ana, Roberto exclamou, surpreso ao vê-la ali. O que houve? Está tudo bem? Ela mal conseguia conter sua raiva. Eu sei o que você está fazendo, disse sem rodeios. Seus olhos fixaram nos dele, buscando qualquer sinal de arrependimento. Por um momento, Roberto ficou imóvel, os olhos arregalados. Mas então, algo mudou. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão calma, quase calculada. Ah, então você sabe, ele respondeu, sua voz baixa, com uma tranquilidade assustadora. Ana recuou um passo, sentindo o peso daquelas palavras. O medo que ela havia sentido anteriormente agora retornava, ainda mais forte. Ele não negou. Não tentou se explicar. Apenas confirmou com naturalidade como se o que fazia fosse normal. Por que você está fazendo isso? Ana perguntou, a voz embargada. Por que roubar minhas roupas? Por que me vigiar? Roberto inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse absurda. Eu só queria estar mais perto de você, Ana. Só isso. Ele sorriu, mas dessa vez o sorriso não tinha calor. Você é tão perfeita. Quando percebi isso, só queria uma parte sua, algo que pudesse me aproximar de você.
Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A frieza com que ele falava, a maneira calculada como descrevia sua obsessão, tudo isso tornava a situação ainda mais aterradora. Sem dizer mais nada, ela se virou e correu para sua casa. Trancou a porta e imediatamente ligou para a polícia, as mãos tremendo. Ela sabia que a situação tinha passado de um simples incômodo para algo muito mais perigoso. Ana mal conseguiu controlar as mãos trêmulas enquanto falava com o atendente da polícia. Ela descreveu a invasão de Roberto, as gravações e o comportamento perturbador dele. Quando terminou, foi instruída a permanecer dentro de casa até que os policiais chegassem. Apesar da orientação, ela não conseguiu ficar parada. Seus passos ressoavam pelo chão de madeira, ansiosos, enquanto olhava pela janela de tempos em tempos, esperando o pior. O que ele faria agora, que ela havia confrontado sua obsessão? Roberto era perigoso, isso agora estava claro. E o mais apavorante era que ele sabia onde ela morava, conhecia sua rotina e, mais importante, tinha ultrapassado os limites de sua privacidade. A sensação de vulnerabilidade crescia a cada segundo que passava. De repente ouviu uma batida na porta. Não era a polícia, era Roberto. Ana. A voz dele vinha do lado de fora, abafada, mas carregada de uma calma inquietante. Precisamos conversar. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede, o coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Ele tentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Eu sei que você está assustada, ele continuou, a voz baixa e controlada. Mas você não entende. Eu só quero te proteger. As roupas, os bilhetes, não é como você pensa. Ana permaneceu imóvel, tentando não fazer nenhum barulho. Seu corpo estava em alerta total, o medo paralisando-a. Quando olhou pelo olho mágico, viu o rosto de Roberto mais próximo da porta. A expressão quase carinhosa, mas o olhar insano. Você e eu, ele disse com uma estranha doçura na voz, somos mais parecidos do que você pensa. Eu sei que você sente isso também. Ela se afastou rapidamente da porta, a adrenalina bombeando em seu corpo. Nesse momento, o som de sirenes ao longe ecoou na vizinhança. A chegada da polícia fez o estômago de Ana se revirar de alívio. Ela correu para a janela, esperando que eles chegassem logo. Quando Roberto ouviu o som, ele se afastou lentamente, com um sorriso forçado. Vou embora por enquanto, ele disse calmamente. Mas isso ainda não acabou, Ana. Assim que ele saiu do quintal, 2 policiais chegaram à porta. Ana correu para abri-la, aliviada ao vê-los. Ele acabou de sair daqui, disse, a voz embargada de emoção. Roberto, o meu vizinho, ele é o homem que invadiu meu quintal e roubou minhas roupas. Os policiais rapidamente foram atrás dele, enquanto o outro ficou com Ana, tentando acalmá-la e pegando seu depoimento. Os minutos que seguiram pareceram eternos. Finalmente, os 2 policiais retornaram. Conseguimos pegá-lo antes que saísse do bairro, disse um deles. Vamos levá-lo para a delegacia agora. Vamos precisar que você formalize a denúncia. Ana assentiu, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido nos últimos dias desabar sobre ela. A polícia tinha capturado Roberto, mas a sensação de insegurança ainda estava lá, latente, como se algo não estivesse completamente resolvido. Enquanto os policiais saíam com Roberto algemado, ele lançou um último olhar em sua direção, com um sorriso perturbador nos lábios. Era como se dissesse que aquilo não tinha acabado. Mesmo com Roberto preso, Ana não conseguia relaxar. A ideia de que ele estivesse finalmente fora de seu alcance deveria lhe trazer alívio, mas tudo o que ela sentia era um vazio profundo e um medo que a acompanhava em cada canto da casa. As últimas semanas tinham transformado seu lar em um lugar hostil, e o silêncio que antes a confortava agora parecia esmagador. As lembranças do confronto invadiam seus pensamentos com frequência. À noite, Ana acordava sobressaltada, imaginando que ele estava do lado de fora. À espreita. Cada som da rua, passos, portões batendo, vozes distantes, fazia seu coração disparar. Ela evitava olhar pela janela, temendo ver o rosto de Roberto novamente, mesmo sabendo que ele estava preso. Naquela manhã, sentada no sofá da sala com uma xícara de chá em mãos, Ana tentou retomar alguma normalidade. Tinha tirado alguns dias do trabalho para processar tudo o que havia acontecido, mas o tempo livre apenas aumentava suas paranoias. Ela se perguntava constantemente, e se ele for solto logo? E se ele voltar para me perseguir? A ideia de que Roberto pudesse escapar ou até ser libertado sob fiança a fazia perder o sono. Ana também começou a duvidar de si mesma. Será que deveria ter percebido antes? Havia sinais, pequenos detalhes, que agora pareciam óbvios.
O fato de ele estar sempre por perto, sempre aparecendo nos momentos exatos. Ela sentia uma culpa crescente por não ter agido mais cedo, por não ter protegido seu espaço pessoal antes que a situação se agravasse. A polícia garantiu que Roberto ficaria preso enquanto o processo corria. Mas a verdade era que, mesmo com essa segurança, Ana ainda se sentia exposta. Toda vez que passava pelo quintal, onde tudo começou, ela revivia aqueles momentos de invasão e medo. O simples ato de estender roupas no varal, que antes fazia parte de sua rotina, agora era impensável. Ela considerou a ideia de se mudar, recomeçar em outro lugar, longe das lembranças e da presença sombria de Roberto. Mas havia um problema. O trauma a acompanharia para onde fosse. Mesmo em outro endereço, sabia que carregaria consigo o medo de ser observada, a sensação constante de que alguém estava sempre por perto, espreitando. As semanas passaram e Ana começou a tentar retomar sua rotina, ainda que o trauma estivesse longe de desaparecer. Ela se forçava a sair de casa, a encontrar amigos e a fazer pequenas tarefas cotidianas, como ir ao mercado e caminhar pelo bairro. Porém, ainda evitava o quintal e nunca mais pendurou roupas no varal. Aquela parte da sua vida, antes tão comum, estava manchada pela presença de Roberto. A notícia de que ele permanecia preso trouxe um certo alívio. Mas a sensação de vulnerabilidade persistia. Às vezes à noite, Ana imaginava ouvir ruídos vindos do quintal. Ao investigar, nunca via nada lá, mas o sentimento de estar sendo vigiada não a abandonava. Mesmo com as portas trancadas e câmeras instaladas, era difícil esquecer que Roberto tinha sido parte de sua vida, de sua privacidade, sem que ela soubesse. Uma tarde, ao retornar de uma ida ao mercado, Ana notou algo estranho no portão do quintal. Havia um pequeno envelope branco sem destinatário preso na tranca. O estômago dela se revirou ao vê-lo. Por um momento ficou paralisada, incapaz de se mover. Sentiu o medo voltando como uma onda implacável, envolvendo-a completamente. Com as mãos trêmulas, pegou o envelope. Seus dedos hesitaram antes de abri-lo, mas ela sabia que precisava ver o que havia dentro. Quando finalmente retirou o papel de dentro, o sangue gelou em suas veias. Era mais um bilhete, com a mesma caligrafia desleixada e apressada que ela já conhecia muito bem. A mensagem era simples e direta. Volto logo. Ana deixou o bilhete cair no chão, o corpo tomado por uma sensação de pânico absoluto. Ela olhou ao redor, procurando por sinais de alguém. O quintal estava vazio, assim como a rua, mas o bilhete estava ali, trazendo de volta todo o terror que ela acreditava ter começado a superar. Ela imediatamente correu para dentro de casa e trancou a porta com força. Tentou se convencer de que era impossível que Roberto estivesse envolvido. Ele estava preso, sob custódia. A polícia havia garantido isso. Mas, se não era Roberto, quem mais poderia estar enviando esses bilhetes? O terror psicológico retornava com força total. Alguém mais estava envolvido. Outra pessoa observava? Ana se deu conta de que, mesmo com Roberto fora de cena, o trauma e o medo haviam plantado raízes profundas em sua mente. A presença invisível, aquela sensação de estar sendo observada, agora parecia inescapável. Ela tentou pensar racionalmente, mas tudo parecia sem sentido. O bilhete poderia ser uma brincadeira de mau gosto, talvez de alguém da vizinhança. Mas o medo que sentia era real, e a certeza de que algo ainda estava errado a atormentava. Mesmo sem provas concretas, Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma.